Pronto, continuei com essa experiência. Sérgio Bernardes. O que eu te falei é que, Sim, quando eu entrei na arquitetura, certo. eu já entrei como profissional assim de nível técnico, né? Então eu tinha feito o curso técnico de desenho de arquitetura, que hoje é edificações, mas na época a gente fez como era um curso vocacional. Eu acho que, né, a gente tinha Todas as escolas tinham, era obrigatório, todo. você podia escolher. Eu fiz. Só Tipo, que onde eu fiz era uma escola técnica de um uhum, cara que era um professor da escola técnica e ele certificou, né? uhum, A gente teve uma certificação que me valeu quando eu entrei na arquitetura. Eu bati em escritório de arquitetura, quer dizer, minha uhum, tia era muito amiga das meninas, da Carmen, Vera, e uhum. não estou lembrada o nome da terceira Eram das três, é. Vânia, três M. Ames, né? Hã? Eu não me lembro se era Vânia. É, Não. não sei, não me lembro dos três. A Vera era o quê? Qual era o sobrenome dela? Tenório, não Vera Tenório? Tenório. Não, Não? era Arquitetura 3, não tinha Arquitetura VM, era 3. os M's, né? Mas o nome era Arquitetura 3, pronto. Aí, lá eu fiquei trabalhando já como desenhista de arquitetura, Uhum, e o que eu te falei agora, que como eu já estava formada, logo uhum, depois que a gente se formou, eu fui para o Rio, e uhum. lá eu não, né, eu até bati em algumas portas lá de escritório, não quiseram me contratar, porque aí eu já teria que ser contratada e eu exigia o piso mínimo da categoria, que eu não ia fazer Claro, feio para meus colegas, né? nem para Então, você mesmo. e eu digo isso porque eu vou falar depois do que eu topei fazer, Aham, né? Foi o Sérgio Bernardes, lá no Rio de Janeiro. Logo que eu cheguei, ele era candidato a prefeito do Rio de Janeiro. ah, foi? Por um partido que era PNM, ele dizia que era porra nenhuma e merda. Aham, Ele era muito engraçado, mas o que ele estava querendo era mostrar o trabalho que ele tinha feito, que ele tinha encomendado uma maquete, que era uma mesa de bilhar, e era uma maquete do Rio de Janeiro, com a proposta que ele tinha de um plano político-administrativo, uhum, né, urbano, já com o que ele tinha de um trabalho que ele fazia, que ele chamou de Laboratório de Investigações Conceituais, fazia junto com o pessoal que estava dentro do movimento de reforma urbana. Então, os conceitos ele colocou, né, materializou nessa maquete. Então, tem tudo a ver com o que Le Corbusier propunha. Inclusive, uma das propostas dele era que na cota 100 de todo o percurso do Rio de Janeiro, ali, né, todo aquele da cadeia montanhosa, ele passava com um metrô, tipo Essa proposta foi de Le Corbusier mesmo. Só que Pois era, é. era uma via no teto das habitações, não é isso? Pronto, Tipo os ele irmãos fez Pedregulho, que fez aquele aérea prédio redondo, e arredondado, mas que em cima tinha via, não havia passando no meio. pronto. Se Então, lembra? ele fazia isso, ele fez isso, ele na proposta dele tinha isso, onde, a partir da cota 100, ele dizia nada poderia ser construído. Né? Então, Claro. ficar todo o resto, que as Sistema pessoas já viário. estavam subindo muito as montanhas. Então, Uhum, ele pegava a cota 100, estabelecia como esse máximo de ocupação possível, e uhum, ele fazia essa linha, né? Onde também aí vem todo um sistema que é análogo ao corpo humano, né? Onde ele trata a cidade como tecido urbano, né? Onde o coração da cidade é o centro histórico, comercial, e que ele bombeia, né? Pela circulação, né, dos transportes, e ele dá acessibilidade a os lugares onde as pessoas desenvolvem e consolidam ali como de habitacional, que espontaneamente, né, onde passam os carros, também já aparecem aquelas zonas comerciais, onde circula o dinheiro, né, pelas vias. Ele trata simplesmente como uma hierarquia do sistema viário, análogo ao que a gente tem no coração. Então,
artérias, né? Umas artérias onde você promove aquela circulação dentro de uma categoria, ele vai fazer uma circulação pelos setores, macrosetores urbanos, onde ali estão os grandes equipamentos, né? E aí depois você já começa com uma rede, uma malha arterial mais fina, né? Que são aquelas vias até a via local e até aquelas onde você, a partir do núcleos consolidados habitacionais, ele diz, bom, aqui a gente para, não tem mais edificação, né? Assim, de você vertical também, mas mesmo assim você cria células onde as pessoas, a partir de um ponto central, né? O núcleo da célula é identificado pelos serviços, porque quase todos têm ali perto um posto de saúde, uma escola de primeiro grau, ali um centro onde você, né, no plano que ele fez, ele coloca ali, espeta o compasso e, num raio de 500 metros, você define, né, quais são as ruas que limitam aquela célula comunitária. E esse núcleo, ele podendo crescer. E ele vai crescer para soluções que depois soluções não, para coisas que vieram, especificidades dos centros urbanos, que eu vi em Berlim, por exemplo, onde você tem lá um bairro que tem Sony, tem isso, aquilo outro, onde ali tem né, a prefeitura e um monte de serviços, não só né, um shopping, mas também né, administrativo, né? Administrativo e de lazer, cultural. tudo mais. Você tem um núcleo onde ele diz que ali seria possível, inclusive, você ter uma infraestrutura de arranha-céus dentro do núcleo, mas no entorno não. No entorno era o que tinha naquela ocasião, e também ele para criar essa organização dos tecidos, né? Nesse tecido urbano, né? De você ter essas células sendo bem hidratada, né? E ela conectada com outras células e tudo mais, você democratiza a cidade, democratiza o serviço, dá acessibilidade para todo mundo e cria também, dentro dessas unidades, o que ele faz referência às favelas, onde não é qualquer pessoa que entra. Então, e até eu vi isso também quando fui trabalhar também com o urbanismo, né, nas prefeituras, quando eles fazem uma ai, meu Deus, reurbanização. Eles mudam pessoas de lugar. Eles tiram de uma área que vão ali já da infraestrutura, né? Normalmente é o que a gente denuncia na ecologia por racismo ambiental, áreas que deixam as pessoas lá na pobreza, no lixo e tal, para que o valor da terra ele continue sendo facilmente comprado, né, pelos agentes imobiliários, e aí depois ele pode remanejar aquela população e colocar no outro território. Quando esse fenômeno acontece, as famílias que vão para lá, que geralmente são pessoas que vêm de vários lugares da cidade, onde eles criam os conjuntos, né, que a gente conhece, então diz que durante uma semana tem uma briga terrível ali dentro. E muita gente vai embora, porque não quer ser vizinho de fulano ou cicrano que antipatizou. E, às vezes, a coisa é muito feia. Durante muito tempo, tem muito barulho na rua, muita gente brigando, até haver uma conformação de vizinhança e as pessoas aceitarem estar ali naquele lugar e a coisa começa a acontecer. Então, isso a gente viu, eu vi, mas o Sérgio ele falava muito da realidade que ele via no Rio de Janeiro, das favelas, onde as pessoas, né, que naquela época, em 80, se você errasse o caminho e tentasse entrar numa favela, já tinha uma pessoa lá. Até hoje é assim. Como? Até hoje isso acontece, Evelyn. Hoje está pior, né? Pior. Os comandos já são, né?
tem as facções, as coisas todas já muito organizadas. Mas, naquela época, era uma coisa ainda, né, começando, Poderia ter mas já sido se fazia, resolvida, né? já Já se poderia ter fazia isso. sido resolvido, Não exato. era todo mundo que chegava e dizia, eu vou comprar uma casa aí e vou morar aí. Não, Não não. vai, não deixa. Então, ele acha que a gente pode chegar em qualquer cidade, porque o fenômeno urbano é o mesmo. Se Uhum. você tiver uma cidade, chegou a demandar, a partir de um centro, ele se expande, e você começa a demandar essas conexões por vias, né? E aí coletivos, isso e aquilo, aí você já cria uma complexidade Uhum. igual a uma cidade grande. Só que você tem isso acontecendo em pequenos núcleos, né? Então ela fica polinucleada, mas com extensões de expansão ainda enorme em torno disso. E isso é doentio. O que ele Uhum. faz, né, o que a proposta que ele tinha na época era: você olha o que está, o que foi produzido por essa política que não está preocupado com né, o direito democrático da cidade, Uhum. e você vê áreas, né, consolidadas, espaçadas, muita área de favela, isso e aquilo, e eles apenas com a hierarquia do sistema viário e a identificação desses núcleos de uma célula que tem um raio de 500 metros, quer dizer, se você tiver nessa definição de vizinhança, bem na periferia desse núcleo, você, para ir com uma criança à escola ou ao posto de saúde, você anda, né, Uhum. confortavelmente 500 metros. Então, Uhum. existe um centro onde tem-se o cuidado, né, de você não ter distância maior do que uma criança poderia percorrer e Claro. chegar confortavelmente. Então, a partir daí, né, você cria, assim, sem ter que construir um viaduto, sem ter que construir nada, Claro. você apenas pintando as vias, que foi o que ele mostrou na maquete. Ele fez isso, uma maquete muito linda, com luzes, né? Uhum. Ele fez todo um sistema de iluminação, onde você tinha essa via de maior movimento, né? Vias expressas, que era só de ônibus, como, né? Uhum. A gente veio a conhecer lá com Jaime Lerner, né? Que ele conseguiu materializar essas propostas que já tinham, né? E aí criava, era um ônibus atrás do outro, mas conectado como trem mesmo, Uhum. né? Aquelas linhas que só passavam o ônibus, as vias locais, onde você, quer dizer, tinha as arteriais, onde você, a cada quilômetro, tinha um ponto de Uhum. ônibus, onde ali tinha conexões para outras áreas, e depois disso você tinha as locais que chegavam até esse centro, esse Uhum. núcleo, e dali só pedestre. Então, você entrar com o carro para estacionar, mas não ter trânsito. Não ter... Claro. Então, ele fez isso, essa proposta para o Rio de Janeiro. Aí você vem, dentro da complexidade da cidade, aparecem outras coisas que, né, são específicas, como ele... Aí vem as bacias hidrográficas, que você tem que também ver como é que isso funciona junto com o sistema viário. Aí você Paulo, vai resolvendo coisas mais... Paulo Mendes da Rocha trabalhou muito bem isso, né? Para São Paulo, para o Rio, Tem, sendo até para Vitória, Espírito Santo, ele fez um trabalho nesse sentido. acho que no Rio foi aquela solução da Lagoa, né? A Rodrigo de Lagoa, Freitas, aquele sistema todo ali foi bem em torno da interessante mesmo. Lagoa. Pois E é, a... então, do que eu estava te contando é que Hum. Sérgio ele tinha, então, esse laboratório de investigações conceituais, a Uhum. lei que a gente conhece hoje como Estatuto da Cidade, ela começa com esse movimento de reforma Urbana. urbana. E essa lei que ele teve essa, né, felicidade de sistematizar, e a gente aplicou em Vitória do Espírito Santo, e não sei que Uhum. outros trabalhos o Sérgio pegou depois disso, mas esse a gente fez, foi até o fim da proposta, né? Uhum. E, e que eu ia falar, pois é,
Agora É uma eu experiência perdi. enorme, você teve com relação ao urbanismo com o Sérgio. Ele Eu era. estava falando desse primeiro momento, né? Então, Uhum. ele fazia tudo isso, mas ele não até ele foi candidato, mas ele não estava Sim, dentro desse sistema do ele não era capital. político, Ele né? não Ele era só cobrava, arquiteto, no final das contas. Ele não era como Jaime Lerner. Jaime Lerner era um político, né? não, e ele não cobrava pelo serviço dele, ele não tinha um valor comercial de um projeto de arquitetura dele. Ele não cobrava Sei. por metro quadrado dos projetos de arquitetura. Ele fazia Aham. uma troca. O que é que você tem? Eu estou precisando de um carro, você está precisando É, de uma casa? Vamos trocar. O que é que a gente vai trocar? Ele fazia isso, pelo menos nessa altura da vida que ele estava, que já era, quando eu estava com ele, estava com ele estagiando lá no escritório dele, estagiando não, né? eu Estava conheci ele contribuindo. quando já tinha acho, uns 80 anos. Eu acho que já estava bem Não, ele ferrinho. estava com 68 anos. Eu acho que ele morreu com Foi nos anos 78. 84 que eu conheci. 84, ó, faz tempo. Não, 84 não, É, minto. 90, 98, 98, eu acho. Desculpa, 98 que eu mas eu conheci. acho que Foi aí na Bienal que teve aqui, de arquitetura. é, E ele estava ele com sendo. 70 e tanto. Ele Acho já que tinha. ele Ele era um homenageado, assim, ele é tipo uma pessoa. Não laureado, como se fosse dizer, é o um convidado especial da Bienal de Recife, Bienal Mundial de Arquitetura, no Recife, em isso. 93, 94. Sim, diz. Então, como ele não estava dentro do sistema e ele teve também uma escolha que não foi fácil, né, dentro da política, do cenário político daquela, na Da época da época. ditadura, quando Oscar Niemeyer disse eu não construo, né, eu não faço o projeto do mastro para a Praça dos Três Poderes, e aí, né, Ele o fez, Sérgio né? porque ele diz eu não vou procurar cliente, é o que demandam para a minha criatividade, para eu fazer as coisas e tal. Ele está Aham. lá na fazendo. Ele não vai se negar de fazer É, uma proposta e tal. Então, ele se lascou assim, para essa classe dos arquitetos e para as pessoas, né, sim, politicamente ele ficou mal visto, né? Porque ele não foi contra ao sistema aqui de esquerda direita. brasileira também, né? Então ele foi banido assim da história. Que pena, foi uma perda. Então, ele trilhou dentro dessa, vamos dizer, marginalidade dele, né? Ele fez um trabalho belíssimo, belíssimo, ele desenvolveu muita coisa. Agora, teve pouco espaço para, eu penso, né, de É. apresentar. Numa determinada época, onde a gente já estava dentro de, né, houve a abertura Uhum. política e tal, aí a gente vai voltando para o movimento. Mas, em paralelo, ele estava dentro dessa reforma urbana, que veio a ser lei em 2001, né, como era, foi conhecida como a Lei do Estatuto da Cidade, que é, né, um capítulo da nossa Constituição de 88, da política urbana, né? E ele praticou isso, né, dentro das propostas de trabalhos dele, de planejamento e tal. Então, eu falei que, nessa época, a gente trabalhava no escritório que tinha sido, tipo, acho que tem a Receita Federal, ele tomou, né, por Uhum. conta de Postos, impostos. pagamentos, essas coisas. Ele não estava dentro desse sistema todo e Que a pena. gente ficou trabalhando lá porque ele tem essa amizade dele com o Luiz Henrique, que era um doutor que era da geografia Uhum. e representava imagem de satélite, fazia os trabalhos com imagem, uma pessoa que já tinha feito trabalhos de pesquisa na NASA, não sei o quê. Então,
Sérgio também, ele teve vários trabalhos em vários lugares, no Pentágono nos Estados Unidos e tal, tem muitas histórias dele. É? Mas foi ele que Tem fez? muito. Não, não, o Pentágono. Foi ele que fez? Não, Não. não, Me mas lembra ele, muito ele, né? Lembra ele, aquele Pentágono. ele teve dando consultoria O nesses outros Pentágono lugares. foi? Ah, é. Ele teve trabalhos para. Para E ele. tem muita história, o Sérgio tem muita história. Ah, Na época que eu conheci, então ele estava com a Kika, né? Ele foi casado com a Kika, hoje, né, ela está cuidando desse acervo, então é. conseguiram várias coisas. Ele tem um neto, né? Então teve o Tem Cláudio, arquiteto, Cláudio é filho dele, né? Cláudio. é, Ele é um bom mas aí arquiteto, né? ele desencarnou muito novo ainda, né? Aham. E ele tem um neto arquiteto Tem um que neto, está né? também. é, Eita, velho, saiu a imagem. Caiu. Eita. Isso que caiu. Recording. Deixa eu ver aqui.